Gente, o Ministério da Economia deve anunciar amanhã quanto o valor de recursos federais que eles vão precisar bloquear para cumprir a regra do teto de gastos. Segundo a apuração da Renata Agostini, o valor pode chegar a 5 bilhões de reais. E esse será o terceiro bloqueio no orçamento. Esse é o assunto do nosso bate-papo com a Thaís Herédia e com a Priscila Asbeck. Já estamos aqui com elas. Boa tarde, Thaís. Ei, meninos, boa tarde. Pri, já vou começar com você, que a gente está conversando aqui no live há um tempinho. Não é a primeira vez, é a terceira vez que então que o governo faz isso. Qual é o impacto? Até porque a gente lembra, mas espera lá, agora há pouco o governo vai gastar 41 bilhões de reais. Como que a gente vê essa situação agora? Pois é, né? A gente tem dois pesos, duas medidas, parece, quando a gente fala sobre dinheiro público, sobre orçamento, né? Então, essas questões, elas vão se relacionando. A gente está falando sobre dinheiro público, tudo sai do mesmo saco. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de bloqueio de recursos para fazer frente a alguns gastos, e esse dinheiro que sai desse bloqueio, saindo de ministérios que já estão operando com o custo mínimo, a gente vê também as emendas parlamentares subindo muito. Então, de 2017 para 2022, as emendas parlamentares tiveram um salto de 134%, subiram muito para 38 bilhões de reais. Esses três bloqueios, eles somam cerca de 9 bilhões de reais, 9 bilhões e 300 milhões de reais. Então, o dinheiro que vai para a máquina pública, que vai para serviços públicos, principalmente para saúde, educação, ciência, que foram os principais cortes anunciados para fazer frente a esses bloqueios, eles vão sendo cortados e a máquina pública com isso vai sendo solapada, vai sendo dilapidada. E ao mesmo tempo, a gente vê que o dinheiro que vai para reduto eleitoral, esse dinheiro de emenda parlamentar, ele fica intacto, né? Então, isso é um pouco do que a gente está vivendo em termos de orçamento público. Se relaciona, como você disse, Daniel, também com outros tipos de gastos. Por exemplo, o pacote de 41 bilhões de reais também, né? Não tinha espaço para fazer esse tipo de gasto. Tanto não tem espaço que a gente vê esses bloqueios acontecendo, né? Tanto a regra do teto de gastos impedia esse aumento de gasto que a gente vê esses bloqueios acontecendo, todas essas discussões. E aí, por outro lado, também, os políticos vão dando jeito de mudar a Constituição, enfraquecer as regras e vão conseguindo fazer valer as suas vontades. Então, assim, se a gente fosse conectar todos esses assuntos, pacote de gastos, bloqueios no orçamento, o que acontece é que todos esses bloqueios que vão acontecendo, essas regras que vêm no meio do caminho, mudanças na Constituição, PEC, todos eles estão ligados a essa prioridade que a gente vê hoje no nosso orçamento público, que vai para a política e não porque a população mais precisa. Para finalizar, vocês falaram aqui ao longo do dia no live sobre a falta de dinheiro para contrastes, né, no SUS. Esse é um dos resultados claros que a gente vê desses cortes que vão sendo feitos nos ministérios. Falta de dinheiro para fazer coisas básicas para a saúde pública. Pri, Thaís, a gente continua falando sobre esse assunto logo depois do intervalo, vamos ficar aí, então fique aí com a gente que a gente segue nesse assunto, porque o Ministério da Economia, então, deve anunciar amanhã quanto vai bloquear de dinheiro público para conseguir ficar aí, seguir o teto de gastos. E também a gente vai falar aqui na convenção do PT, o presidente Lula e também Geraldo Alckmin como vice foram oficializados. A gente volta já já. Meio-dia, 38 minutos, live de volta com a trilha dele, Daniel Adjunto, trilha número 27. Animadíssimo. Animadíssima. Ó, o Jackson tá falando pra gente se animar aqui, tá? Jackson não perde a oportunidade. E olha, a gente prometeu, a gente cumpre, não é? Exatamente. Ó, o que a gente prometeu? A gente prometeu que a gente vai voltar com bate-papo? Isso! É isso, tá bom. Thaís Herédia e Priscila Asbeck estão aqui com a gente porque a gente está tratando de um assunto hoje no nosso bate-papo, que é mais um bloqueio que o Ministério da Economia pode fazer no orçamento para dar conta dos gastos ali, respeitando o teto. E deve anunciar amanhã, segundo a apuração da Renata Agostini, 5 bilhões de reais de bloqueio. Essa conta tem que ser paga agora. Só que para 2023, o orçamento vai dar conta de tudo, Thaís? Não vai. Você sabe que o poeta já dizia que promessa não é dúvida, é dívida, né? E dívida é o que vem cobrindo muito o buraco das contas públicas brasileiras. Boa tarde a todos de novo. Olha, esse ano está um pouco diferente, porque o Brasil tem muita arrecadação. Agora há pouco eu vi, vocês já deram o resultado da arrecadação de junho, mais de 180 bilhões de reais, uma alta aí de quase 18%. O ministro
ministro Paulo Guedes comemorando este resultado. Portanto, as exonerações, por exemplo, a redução dos impostos, tudo isso vai ser coberto não com dívida, que é um país que em déficit público que estávamos, era a nossa fórmula, mas com esse excesso de arrecadação. Mas usar o excesso de arrecadação para reduzir imposto não resolve o nosso problema, porque isso está na parte da receita. O teto de gastos, mesmo furado, fragilizado e desacreditado, como a Priscila trouxe aqui, de um jeito ou de outro, capenga, banguela, está conseguindo impor ainda algum limite. Então, o Congresso conseguiu abrir essa permissão para o governo gastar quase 42 bilhões de reais fora do teto, mas aquilo que está dentro da regra vai precisar ser cumprido. Então, tem a lei do Paulo Gustavo, que o presidente vetou e o Congresso derrubou esse veto, só aí já são quase 4 bilhões de reais. E tem que tirar de algum lugar. Então, não adianta fazer o discurso de olha como as contas estão ótimas, né, porque temos muita arrecadação, sendo que no dia a dia falta contraste no SUS, como a Priscila também lembrou. Então, o equilíbrio das contas eu ter um dinheiro que eu não posso gastar ou eu ter um dinheiro que eu devo gastar de uma forma diferente e melhor qualidade. Aqui no Brasil, os grandes especialistas, os nomes, inclusive que já passaram pelo governo, sempre disseram isso. O governo gasta muito, mas gasta mal. Então, é uma discussão de prioridades, de como alocar o dinheiro público. A política venceu essa briga e tem levado muito mais do que a necessidade dos brasileiros. Muito bom, obrigada, viu, meninas? Tomara que a gente tenha bate-papo amanhã também. Você estará aqui, Thaís? Vou pensar. Vamos torcer aqui, ficar na torcida. Prometo que vou pensar. Porque, já teve chuva de elogio. Promessa aqui pra é dívida, hein? Promessa não é dúvida, é dívida. Eu acho que é uma música do Fábio Júnior isso, não é? Alguém vai contar isso, é uma música do Fábio Júnior. Valeu, gente. Valeu.